A paz do Senhor, amada igreja. Vamos dar início a mais um culto. E eu queria te convidar a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 15. 1 João, capítulo 4, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós, semelhantemente, somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes, o amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso, porquanto não ama o seu irmão. A quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. Que o amor esteja dentro de você, que o amor habite em você. Que Deus esteja em você e você esteja nele. E essa será a nossa oração dessa hora. O amor habitou em nós e é preciso que nós nos tornemos o amor. E eu convido você a fechar os seus olhos. E eu convido você a mais uma coisa nessa manhã. Que você coloque diante de Deus todos os seus medos, todos os seus anseios, que sejam agora colocados diante do Senhor. E que Ele venha neste momento consolar os nossos corações. Senhor, em o nome de Jesus, nós estamos aqui essa manhã, Pai, dizendo que amamos ao Senhor, dizendo a Deus que precisamos, ó Pai, do Senhor para todas as coisas. Senhor, que o Seu amor venha habitar em nós e que nós possamos habitar no Senhor, ó Pai. Que seja, Deus, agora a Sua vontade feita e não mais a nossa. Que nós possamos, ó Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Porque muitas vezes, ó Pai, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, mas controlamos com a nossa. Muitas vezes, ó Pai, nós colocamos, ó Deus, algo em Tuas mãos, mas fazemos do nosso jeito, Pai. E não é assim que devemos proceder, não é assim que devemos andar. Antes nós temos que amar ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós temos, ó Deus, que habitar no Senhor, porque o Senhor habita em nós. Então nós temos que ser, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, Pai. E que esse amor, ó Pai, possa nos quebrantar. Que esse amor, ó Deus, possa nos aproximar mais e mais do Senhor. Que esse amor, ó Deus, possa moldar o nosso caráter. E que nós sejamos um em Cristo, como Ele é um em Ti, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, viver essa plenitude, viver, ó Pai, essa totalidade. E que esse amor nos molde, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Assim, ó Pai, nós Te oramos. Assim, ó Pai, nós Te agradecemos, porque nós cremos, ó Pai, que tudo que nós oramos com o coração quebrantado diante do Senhor, essa oração é ouvida, essa oração chega ao Senhor, ó Pai, e alegra o Teu coração. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
sofrer, participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Queremos ser quebrantados por ti, Jesus. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele nos trouxe a vida, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, nós somos reconciliados. Eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Ele me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo seu amor. Neste momento eu queria que você se lembrasse de quem você era antes de Deus ter te alcançado. Porque muitas vezes nós esquecemos de quem nós éramos antes desse amor nos constranger. Existe uma canção que ela é um salmo, onde fala que Ele deixou as 99 para nos encontrar. Ele deixou o seu rebanho para encontrar aquela ovelha que estava perdida. E foi isso que Ele fez por mim e por você. Quando muitas pessoas duvidavam se nós íamos dar certo ou não, se nós íamos ser alguém na vida, Deus, Ele tinha um compromisso com você, Ele tinha um compromisso comigo. Ele já tinha escrito todos os dias, todos os nossos dias. E hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos no caminho, hoje nós sabemos o que é esse amor, porque esse amor nos comprou a preço de sangue. E é isso que nós iremos cantar neste momento.
por este ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras.
Obrigado, Senhor, por este amor. Senhor, este amor, ó Pai, que nos impressiona. Este amor, ó Pai, que nos traz mais perto. Este amor, Senhor amado, que é ousado. Este amor que é furioso. Em nome do Senhor Jesus. Desperte este amor em nós, ó Pai. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdias me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, Deus. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero te conhecer, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim.
graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor amado, porque essa canção é uma realidade. Nada nem ninguém irá ocupar o espaço do Senhor em nosso coração. Nós sabemos, ó Pai, que é só o Senhor, que é só a Sua doce presença que ocupa, Senhor amado, este vazio que muitas vezes habita em nós. É só, ó Deus, a Sua luz, ó Deus, que traz à tona toda a escuridão dentro de nós, ó Pai. Por isso, Deus, nós queremos realmente Te conhecer, realmente ouvir os Teus segredos, ó Pai, que o Senhor tem a nosso respeito. Por isso, Pai, eu Te peço que o Senhor nos revele. Que o Senhor nos revele, ó Deus, o nosso propósito. Que o Senhor nos revele, Senhor amado, os Seus planos, ó Deus. Porque a Tua palavra diz que os Seus planos são maiores que os nossos, os Seus caminhos são maiores que os nossos. Deus, nós não sabemos nada, nem mesmo da nossa própria vida, Pai. Mas nós sabemos que nós servimos a um Deus que nos ama. Nós sabemos que existe um Deus que nos comprou a preço de sangue, por amor. Foi por amor, ó Deus, que nós fomos comprados. E é por esse amor, ó Pai, que nós glorificamos. É por esse amor que nós nos rendemos. É por esse amor que nós adoramos. É por esse amor que nós vivemos. É por esse amor, ó Deus, que nós temos o combustível para viver todos os nossos dias nessa terra, Pai. Que esse amor, ó Deus, que este fogo venha consumir os nossos corações. Que nós venhamos voltar a viver, ó Deus, aquele primeiro amor. Que nós possamos, ó Deus, contemplar, ó Pai, o avivamento, ó Deus. Mas que seja através de arrependimento, que seja através de amor, que seja através de amor, que seja através de amor, que seja através de um amor a Ti, que seja através de amor ao próximo. Que nós possamos, ó Deus, ser o amor nessa terra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Estou. Graça e paz, igreja. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, o seu lar aí na sua casa, quanto está nos abençoando aqui nesse momento de culto. Antes de mais nada, uma feliz Páscoa. Que Deus esteja abençoando a sua casa nesse período de Páscoa. Que nós aqui como igreja já começamos a comemorar, a celebrar desde sexta-feira. Eu queria deixar uma mensagem, uma palavra de Páscoa, uma palavra do Senhor para a sua vida nessa manhã. E eu queria que você, aí na sua casa, estivesse abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Numa passagem tremenda, uma passagem extremamente emocionante da palavra de Deus, que nos revela o que estava acontecendo no coração de 3 mulheres que
que seguiam Jesus. Diz assim Marcos capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Vamos orar? Jesus, por sua graça e misericórdia, nós abrimos a tua palavra e vemos nela palavras de vida eterna. Vemos na tua palavra palavras de sabedoria. Que o Senhor nessa noite, nessa manhã nos use, para que possamos, Pai, falar da tua verdade e expressar aqui a palavra do Senhor para a igreja nessa manhã, nessa Páscoa, em o nome de Jesus. É muito interessante a gente olhar para o texto bíblico e a gente perceber nele algumas riquezas de detalhes que às vezes saltam aos olhos da gente e que às vezes estão escondidas ali, meio que querendo ser achadas nas entrelinhas daquilo que está escrito. Quando a gente vê esse texto, a gente se depara logo de cara ao ver três mulheres que estavam indo ao sepulcro de Jesus. Essas três mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, eram três das mulheres que estavam a todo momento junto com Jesus. Eram três das mulheres que ficavam andando com Jesus, que seguiam Jesus junto com os seus discípulos. Eram três mulheres que, ao contrário dos outros discípulos, com exceção de João, estiveram com Jesus até o final, ali ao pé da cruz, até o final, vendo Jesus sendo crucificado. Eram três mulheres que resolveram, por algum motivo que a gente não sabe, não está explícito aqui nesse texto, resolveram fazer uma honra, resolveram embalsamar, resolveram colocar algumas ervas, alguns cheiros ali, embalsamar o corpo de Jesus. Eles colocaram faixas no corpo de Jesus. E essas mulheres, elas estavam indo para o sepulcro, para o túmulo de Jesus, e elas tinham uma grande preocupação. A grande preocupação delas nem era saber se Jesus já tinha ressuscitado, porque eu acho que até elas tinham esquecido isso. Mas era saber quem é que ia abrir ou remover aquela pedra. A preocupação delas era legítima. Elas tinham, na cabeça delas, elas tinham feito todo um ritual. Jesus foi crucificado na sexta-feira. Ele teve que ser sepultado rapidamente. Ele teve que ser sepultado rapidamente, porque ele não poderia ter sido sepultado no sábado. Ele não poderia ter sido sepultado no sábado, porque era o costume dos judeus não sepultar ninguém no sábado. Então, às pressas, Jesus Cristo foi tirado da cruz e foi colocado num túmulo. E aí passou então o sábado. No sábado ninguém vendia nada, ninguém comprava nada lá. Então essas mulheres tiveram que esperar até às 6 horas
do sábado, a hora que começasse o domingo, para ir à noite, comprar lá em Jerusalém algumas coisas, comprar alguns panos, comprar alguns cheiros, comprar algumas ervas, para poder chegar no túmulo de manhãzinha e embalsamar o corpo de Jesus. A preocupação delas era genuína. Elas chegariam ali talvez de madrugada, enquanto o sol ainda não tinha nascido, e elas iam perguntar assim: mas quem é que vai então remover aquela pedra? Quem é que vai remover aquela pedra? E o texto nos mostra que além daquela pedra que precisava ser removida, existiam outras pedras que estavam de frente do coração delas, dessas mulheres e dos seus discípulos. O texto vai nos mostrar que existia uma pedra que impedia que a ação de Jesus existisse no coração delas e no coração dos discípulos. E a primeira pedra que a gente pode ver nesse texto que já salta aos olhos, é a pedra da incredulidade. É interessante que quando Jesus se reuniu com eles, depois que ressuscitou e ele estava com os 11, Jesus chegou para eles e já falou assim: olha, vocês são incrédulos, vocês têm um coração aí, um coração de pedra. A dureza do coração de vocês é muito grande. Jesus, quando estava com eles, a partir aí do versículo 10, disse assim: e partindo ela, foi anunciá-lo aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Se a gente pensar bem, ou se a gente se colocar no lugar deles, a gente acha até que essa incredulidade deles fazia sentido. Veja, a incredulidade deles era baseada numa realidade dura. Jesus morreu. Jesus morreu, e os discípulos e as mulheres viram não somente Jesus morto, mas viram um Jesus que foi crucificado e que foi sepultado. Antes disso, os discípulos e essas mulheres, elas foram testemunhas alguns dias atrás da crucificação, de Jesus chegar num outro velório, um velório de um homem chamado Lázaro, que já tinha sido sepultado, e Jesus chegou e, com a sua voz, ele deu ordem para que Lázaro saísse do seu túmulo, e Lázaro saiu. Para aqueles discípulos, essa talvez foi a maior manifestação do poder divino de Deus. Até então Jesus tinha ressuscitado algumas pessoas. Jesus tinha ressuscitado uma menina, Jesus tinha ressuscitado um jovem, mas esses tinham acabado de morrer. Mas Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E Jesus deu uma ordem, e lá sai Lázaro todo cheio de panos envolvendo. Os discípulos e todas as pessoas que testemunharam esse milagre ficaram assombrados, eles ficaram maravilhados. Talvez na cabeça deles falassem assim: realmente esse foi o maior milagre de Jesus, e Jesus realmente é Deus, esse é o Messias de Deus. Passado alguns dias, na verdade num domingo antes desse domingo da ressurreição, Maria, as mulheres, os discípulos, viram Jesus entrar por Jerusalém, e ele ser recebido como um rei. As pessoas jogavam ramos, e as pessoas diziam: Hosana nas alturas, Hosana ao que vem em nome do Senhor.
As pessoas gritavam, celebravam, faziam uma festa para um Jesus que entrava como um rei em Jerusalém. E talvez para aqueles homens e talvez para as mulheres, aquele ato, aquele fato, significava que Jesus era o Messias de Israel. Jesus era o homem prometido que sentaria no trono de Davi e restituiria a soberania de Israel. Mas veja, esses discípulos e essas mulheres, eles viram alguns dias depois Jesus se entregar às autoridades judaicas, ele ser condenado, ele ser açoitado, bateram nele, colocaram uma coroa de espinho nele, cuspiram nele, deixaram um nu, e ele nu andou pela cidade carregando uma cruz, e ele foi com sua cruz pendurado num monte, junto de outros dois bandidos, outros dois malfeitores, e ele foi deixado lá, da forma mais horrível possível, à sua morte. E eles não só viram todo esse sacrifício de Jesus, essa morte de Jesus, quanto eles escondidos, como essas mulheres foram escondidas, viram onde colocaram o corpo de Jesus, no túmulo emprestado de José de Arimateia, e ali foi deixado, e uma pedra gigante foi colocada ali e selada, para que ninguém abrisse aquele túmulo. A incredulidade deles tinha um motivo. Mas veja, Jesus ao longo do tempo foi construindo um cenário de manifestação do seu poder, que culminaria nessa ressurreição de Lázaro, em que ele falou que quem cresce nele jamais morreria. Era talvez natural que eles tivessem essa incredulidade, mas Jesus já tinha avisado, Jesus já tinha falado para eles, que um dia ele ressuscitaria, que ele ressuscitaria na verdade no terceiro dia. Mas como ter fé e esperança, num momento em que a realidade da morte é tão visível, está tão perto e tão forte? Por isso que o foco daquelas mulheres, quando chegaram lá, era remover aquela pedra externa, aquela pedra que impedia que entrasse no túmulo, mas elas não viam as pedras que existiam nos seus corações. Porque remover pedras que estão fora da gente, pedras como a pedra do túmulo, é muito mais fácil do que a gente olhar para dentro da gente e a gente tentar remover as pedras que existem dentro da gente. É muito mais difícil olhar para dentro de si e ver que existem pedras que precisam ser removidas, como a pedra da incredulidade. Nós não enxergamos essas pedras. Nós queremos o nosso foco sempre é remover pedras que estão fora, pedras que estão no exterior, pensando que removendo pedras do exterior, estamos removendo totalmente as pedras da nossa vida. Queridos, vocês conseguem crer no impossível de Deus? Você consegue ter fé no que Deus pode fazer por você? A gente às vezes consegue ver o impossível de Deus na vida das pessoas. Quando o filho que está preso nas drogas é do outro. Quando o marido que deixa a esposa é da outra. Quando falta dinheiro no bolso do outro. Quando falta o pão na casa do outro. Quando o próximo do outro está deitado num leito de hospital, não sabendo se viverá ou morrerá daqui a uns minutos. A gente talvez acredita no impossível de Deus quando a gente vê a realidade ou o impossível de Deus na vida do outro. Mas é difícil crer no impossível de Deus quando nós somos alvos dessas coisas. Mas sabe, porque a gente não consegue crer, ou a gente não consegue acreditar no impossível de Deus na nossa vida?
Porque talvez a gente não conheça Deus como Ele é. Porque talvez a gente não conheça Deus como Ele é, na sua forma mais maravilhosa, se a gente pode dizer assim. Veja, esse Deus que nós cremos é o mesmo Deus que com suas palavras criaram o universo em que a gente vive. Esse mesmo Deus é o Deus que fez as maravilhas que estão escritas na Bíblia. Esse mesmo Deus é o Deus que colocou a mão num leproso e automaticamente ele ficou curado. Esse mesmo Deus foi aquele que fez os cegos verem, os surdos ouvirem, os coxos andarem, e que ressuscitou homens como Lázaro. Esse mesmo Deus é o Deus que morreu, ressuscitou a si mesmo e foi para o inferno, tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo, trouxe para ele, e ele se transforma então nesse único homem que no Apocalipse diz que abrirá o livro onde tem o desenrolar da história humana e tem sobre ele, ou com ele, o total controle da nossa vida, da nossa história, da história humana. É o Deus ressuscitado que olha e diz para Maria e para Marta, irmãs de Lázaro, que quem crer nele verá a glória de Deus. A incredulidade é uma pedra que está no nosso coração, que pode estar no meu coração, que impede a gente ver o agir de Deus nas nossas vidas. A segunda pedra que precisava ser removida do coração daquelas mulheres era o medo. Olha só o que aconteceu com as mulheres no versículo 5. Entrando elas no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Olha o versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. A gente tem que entender que o pessoal daquela época era um pessoal realmente muito simples. Grande parte dos seguidores de Jesus eram gente que morava nas cidades ao redor do mar da Galileia. Eram pescadores, eram pequenos comerciantes, em sua grande maioria eram analfabetos, e os que não eram analfabetos, talvez eram analfabetos funcionais, mas as pessoas eram quase todas elas pessoas extremamente simples. Você pode lembrar o dia que os discípulos estavam no barco, e deu lá um grande vento, uma tempestade, o mar se agitava, e Jesus veio andando de longe, e os discípulos gritaram: um fantasma. Veja, se os discípulos, que eram os discípulos que andavam com Jesus, vendo Jesus vir andando sobre as águas, acharam que era um fantasma, quanto mais essas mulheres. Eu fiz Senai em São José dos Campos, e o Senai, lá em São José dos Campos, é vizinho de muro do cemitério, de um cemitério, de muro. E a portaria do Senai, para eu ir para minha casa, eu tinha que dar a volta em todo o cemitério, e era um cemitério, para quem é que é de Americana, tão grande quanto esse cemitério aqui da Saudade. É um cemitério gigante. Eu tinha que dar toda a volta no cemitério para eu poder voltar para minha casa. Então não só eu, mas todos os meninos aí, meus amigos que moravam lá perto de mim, a gente saía do Senai, pulava o muro do cemitério e a gente saía correndo e pisando em cima dos túmulos. Eu sei que é errado isso, né? Mas acontece que quando a gente pulava o muro e saía correndo assim, sempre alguém atrás falava assim: eu vi um espírito. Aí pá, a molecada já saía correndo, pulando por cima dos túmulos, andando, a gente caindo. Sempre era algum motivo para a gente sair correndo. Agora, nós estamos falando de gente aqui que nos nossos dias tem medo disso,
quanto mais aquelas mulheres. Então imagina a cena daquelas mulheres indo para o túmulo, vendo que aquela pedra tinha sido removida. Veja que era quase ao nascer do sol, então possivelmente estava escuro. O cemitério tinha um jardim, então as mulheres estavam no escuro, no jardim, viram uma pedra removida. Elas vão entrando dentro do túmulo, talvez se tivesse uma trilha sonora, ia ser aquela trilha de suspense. E elas chegam ali dentro do túmulo e vê um homem vestido de branco sentado dentro do túmulo. Imagina a reação dessas mulheres. Aí esse homem começa a falar com elas. Imagina a cena. Esse homem olha para elas e começa a falar para elas. Vocês vieram buscar Jesus, mas Ele ressuscitou. Queridos, Deus abriu os olhos daquelas mulheres para enxergar. Os anjos estavam falando ali. No outro texto falam que eram 2. Nesse texto fala que era 1. Mas elas estavam vendo anjos, e os anjos estavam falando para elas a respeito de Jesus. E toda vez que a nossa realidade é confrontada com o poder de Deus, nós perdemos o controle, a segurança da nossa própria realidade. Queridos, o medo nasce, ele surge quando a gente perde a sensação de controle. O medo surge quando a gente não encontra mais explicação para aquilo que está acontecendo, principalmente quando o sobrenatural de Deus está acontecendo na nossa vida, em que os nossos sentidos nos enganam. O medo surge quando a gente perde o controle. Eu esperava ver alguma coisa, eu esperava encontrar alguma coisa e fui completamente surpreendido. Nós não temos controle. E aí então nasce um medo. E aquelas mulheres tinham medo do que o anjo disse. Aquelas mulheres tinham medo de ver o anjo. Aquelas mulheres tinham medo de estar ouvindo aquele anjo. Aquelas mulheres saíram com a cabeça baixa. E elas foram embora. E o texto diz que elas não contaram nada para ninguém. Mas, queridos, sabe qual é o grande antídoto para o medo? Que é uma pedra que está à porta do nosso coração. O antídoto é desenvolver uma fé inabalável. Se você quer perder o medo, se você quer remover essa pedra que está dentro do seu coração, olha para dentro de si e diga para você mesmo: o Deus que você tem, o Deus que você tem é um Deus todo-poderoso. Desenvolver uma fé inabalável, um Deus todo-poderoso, talvez seja uma das grandes prioridades para a sua vida hoje. Creia num Deus que é todo-poderoso, desenvolva nele uma fé inabalável. A terceira e a quarta pedra a gente vai encontrar num outro texto correlato a esse de João, a esse de Marcos. Nós podemos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 20, versículo 11. João, capítulo 20, versículo 11. Diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Elas lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste,
dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E essa, talvez a Bíblia que você esteja lendo aí, ela seja a mesma versão que a minha. Ela diz Maria, mas existe uma outra versão em que Jesus chama de Mariam. E se você for ver no original, está escrito realmente Mariam. E Mariam é o diminutivo de Maria. É como Jesus viu que ela não reconheceu, ele chamou Mariazinha. E Maria então, vendo que era Jesus, ela respondeu assim: Rabone. E voltando-se lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. A terceira pedra é a pedra da percepção da nossa vida distorcida pela nossa dor. É a percepção que nós temos da vida distorcida pela nossa dor. Maria deve ter saído do túmulo quando viu os homens de cabeça baixa, como era natural das mulheres daquela época andarem com a cabeça baixa. Talvez ela nem viu realmente, talvez Jesus nem tinha ali uma aparência diferente, mas ela saindo de cabeça baixa viu um terceiro homem e ela pensou que fosse um jardineiro. E veja, Maria, vendo aquela realidade dela, onde colocaram o corpo de Jesus, a preocupação dela era essa. Roubaram o corpo de Jesus. Não bastou crucificar Jesus, não bastou sepultar Jesus num túmulo que não era dele, mas ainda assim vieram pessoas ainda mais maldosas e roubaram o corpo de Jesus. A percepção que ela tinha da vida, que foi tremendamente distorcida pela sua dor, impediu que ela visse Jesus. A interpretação que a gente tem da nossa vida pode estar sendo distorcida pela nossa dor nesse momento. Porque a realidade que nós temos, a nossa realidade é uma leitura que nós fazemos da verdade. Para você, às vezes, você olhando para uma situação, você pode fazer uma leitura daquela situação e você mais tarde perceber que aquela leitura que você fez foi uma leitura errada. Maria, nesse momento, interpretou aquela situação aos olhos da distorção que ela tinha da sua própria dor. A dor que Maria tinha impedia que ela visse ali onde estava um jardineiro, Jesus. E é isso que pode estar acontecendo agora na sua vida. Você pode agora estar enxergando os jardineiros na sua vida, quando você poderia estar enxergando Jesus na sua vida. O que pode estar acontecendo com você é que você não está conseguindo enxergar uma realidade que Jesus está mostrando para você nesses dias, ou hoje. E influenciado pela sua própria dor, influenciado por aquilo que você pensa, você não consegue enxergar a verdade, mesmo que ela esteja na sua cara. Você já deve ter conhecido pessoas que não adianta você falar, você mostra uma coisa, a pessoa interpreta do jeito dela, e a partir do momento em que ela interpretou aquela verdade dela, para ela, ela não consegue mais enxergar nenhuma verdade. Por mais que você fale, por mais que você mostre evidências, por mais que você deixe explícito na frente daquela pessoa a real verdade, essa verdade ela não vai conseguir ver, porque ela viu aquela verdade dela influenciada, distorcida pela sua própria dor, ou pela sua própria vontade, ou pelos conceitos que ela tinha dentro dela. Outra coisa que nos chama a atenção nessa parte, é que Jesus chama Maria, ele começou a falar mulher, ele fala, mulher, por que choras? Ela não deu ouvidos a Jesus, mas imediatamente após Jesus chamar ela de
Mariã ou Mariazinha, o nome que só Jesus chamava ela. Ela entendeu que Jesus estava ali. Jesus sempre tem um jeito de nos chamar, baseado em quando Ele nos conheceu. Jesus conheceu Maria Madalena. No dia que Jesus conheceu Maria Madalena, ela estava possessa com 7 espíritos. Aí Jesus então expulsou os espíritos dela. Para muita gente, talvez Maria Madalena ficou vista como Maria dos demônios, ou Maria de Magdala, por isso é Maria Madalena. Para muita gente ela era chamada de vários tipos, mas talvez só Jesus chamava ela de Mariã ou de Mariazinha. Então quando Jesus colocou ali os olhos dela e chamou Mariã, Mariazinha, ela automaticamente se lembrou. Talvez ali tenha passado em centésimos de segundos um filmezinho de quando Jesus ressignificou a sua história. Então quando Jesus nos chama pelo nosso nome, quando Jesus nos chama por aquele nome de quando Ele nos conheceu, nós imediatamente podemos lembrar que Ele ressignificou a nossa história. Jesus ressignifica a nossa história. E a quarta pedra e a última pedra que deveria ter sido removida, ou que poderia ter sido removida do coração daquelas mulheres, é a pedra da tristeza. Pelo texto a gente vê que quando Maria ouviu o nome dela, Mariã ou Mariazinha, ela automaticamente virou. A gente não vê isso, essa descrição no texto, mas a gente imagina que os olhos dela talvez se encheram d'água, se encheram de lágrimas, e ela teve um impulso de pular ali nos braços de Jesus ou nos pés de Jesus e tocar em Jesus. Veja que a tristeza dela foi completamente transformada por uma alegria que ela não conseguia conter dentro dela. Jesus, Ele nos impressiona quando Ele tira a tristeza do nosso coração e coloca alegria. Nós já dissemos uma vez aqui na igreja, de uma de nossas mensagens a respeito das bem-aventuranças, o que significa a alegria para Jesus. Para Jesus essa alegria tem muito mais a ver com júbilo. E Jesus, Ele gosta de se jubilar, Ele fica feliz, Ele fica alegre quando Ele vê que Ele nos impressiona, quando Ele vê que nós somos impressionados, impactados com um mover sobrenatural, em que a gente não imaginava que alguma coisa fosse acontecer na nossa vida, mas acontece. Aquilo nos deixa completamente extasiados, aquilo nos deixa completamente felizes. Jesus, Ele se sente feliz, Ele tem júbilo quando Ele nos vê assim. Jesus teve júbilo quando Ele viu André olhar para as cestas dos pães e dos peixes, e olhar para ele de volta e ver que aquela cesta não tinha fim, em ver que os pães que estavam ali, os peixes nunca acabavam. André jogava peixe, tinha mais peixe. André jogava mais pão, quando ele vinha, brotava pão dentro das cestas. Jesus se encheu de júbilo quando ele viu que os noivos ficaram felizes, ao saber que não acabou vinho nenhum, ao saber que a festa podia continuar por mais alguns dias. Jesus se encheu de júbilo quando ele viu que os discípulos ficaram assombrados ao ver que ele andava em cima das águas, como se estivesse andando no meio do mato. Jesus se encheu de júbilo quando ele viu que o leproso podia olhar para o espelho e ver ali gente de novo. Jesus se encheu de júbilo quando ele viu Marta, Maria e Lázaro se abraçando de novo. Jesus se encheu de júbilo ao ver que um trabalhador recebia o mesmo salário trabalhando 1 hora, recebendo o mesmo salário daquele que trabalhou o dia inteiro. Jesus se encheu de júbilo ao ver um
pai, tirando o cheiro de porco do filho que voltou. Jesus se encheu de júbilo quando viu um pastor com uma ovelha nas costas fazendo festa por aquela que tinha ficado longe. Jesus se encheu de júbilo ao ver que a adúltera, quando olha para cima, vê que não tem mais homem nenhum. Jesus se encheu de júbilo quando ele vê que cada um de nós, assim como aquele mendigo, pode ir para o céu. Jesus se encheu de júbilo ao ver quando Pedro deu passinhos na água para encontrar com ele. E Jesus se enche de júbilo quando ele consegue colocar no seu coração uma boa nova. Jesus se enche de júbilo quando ele consegue entrar aí dentro de você, num lugar que só você consegue ver, e ele empurrar a última pedra, essa pedra da tristeza, e colocar dentro de você alegria. Jesus se enche de júbilo quando ele percebe que você confia nele a ponto de falar para ele: Jesus, eu não sei remover essas pedras, mas você diz para ele assim: Jesus, eu estou convidando o Senhor a entrar no meu coração e remover todas essas pedras. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento onde você está aí na sua casa e você fizesse uma breve meditação naquilo que nós falamos hoje aqui, comparando com você, comparando com a sua vida. Eu queria que você entendesse que a mensagem da Páscoa é a mensagem de um Deus que nos amou tanto, que resolveu deixar o seu lugar de honra na eternidade e por um momento descer à terra, se fazer gente, andar e sentir as mesmas coisas que nós sentimos, se entregar e morrer da forma mais vexatória, da forma mais humilhante, da forma mais violenta que o Império Romano podia exercer naquela época, a ponto de ressuscitar, e ressuscitado, nem ir para o céu, mas passar pela morte, tirar da morte todo o direito que a morte tem de nos arrastar com ela, para fazer de nós filhos dele. A história da Páscoa, a mensagem da Páscoa é de um Deus que preferiu passar pelo inferno por você, do que ir para o céu sem você. A história da Páscoa é a história da remissão dos pecados, meu, o seu, da humanidade. Eu queria então que nós, com os olhos fechados, fizéssemos uma oração de entrega. E o remover dessas pedras da sua vida, do seu coração, está na distância de uma oração que você fizer comigo agora, repetindo aí no lugar onde você está, as palavras que eu vou dizer aqui. E essas palavras são assim: Jesus, eu reconheço que tenho pedras no meu coração que me impedem de sentir a tua glória, que me impedem de sentir aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu entendo que tenho pedras na minha vida que precisam ser removidas, assim como as mulheres, assim como os discípulos. Eu tenho atos de incredulidade, momentos de incredulidade. Assim como os discípulos e aquelas mulheres, de vez em quando eu me vejo dentro de mim, envolvido com uma sensação de medo. Assim como aquelas mulheres e os discípulos, eu tenho uma interpretação da minha vida, ou desse momento que estou vivendo, totalmente influenciado pela minha dor. E Jesus, confesso também, que há em meu coração, nesse momento, tristeza.
Por isso, eu creio que o Senhor, que removeu a sua pedra do seu túmulo sozinho, pode remover as pedras que há em meu coração. Jesus, eu, nesse momento, convido o Senhor a entrar na minha vida e remover todas essas pedras. E tendo removido todas essas pedras, eu convido o Senhor a ficar e cear comigo essa Páscoa. Eu convido o Senhor a ficar e não cear comigo essa Páscoa somente, mas cear comigo todas as Páscoas. Ao Senhor estar comigo em todos os momentos. Jesus, eu convido o Senhor a ser o grande Salvador da minha vida, porque eu também nesta manhã, ao ouvir a tua voz me chamando pelo meu nome, quero dizer ao Senhor e quero reconhecer que o Senhor também é mestre, é Rabone sobre a minha vida. Jesus, que o teu Espírito Santo neste momento esteja tocando na vida, no coração de cada pessoa que ouviu essa mensagem, e que o Senhor esteja abençoando cada família, e que teu Espírito Santo esteja fazendo uma transformação geral na vida, na família, no trabalho de todas essas pessoas. Ressignifique, Espírito Santo de Deus, as nossas vidas, porque é no nome de Jesus, nome sobre todo nome, que nós oramos. Amém. Amém. Pastor Carlos. Amém. Glória a Deus pela sua palavra, por esse momento tão precioso. Que a graça e a paz do Senhor esteja alcançando o lar dos irmãos, distantes no físico, mas unidos no espírito. Essa é a nossa força, essa é a nossa decisão. Isso é que move o nosso coração nesses momentos. E é o momento que nós vamos agora adorar ao Senhor, esse momento de adoração que vamos participar da mesa que somos convidados pelo nosso Pai. E hoje, num momento mais precioso de ceia, porque comemoramos a Páscoa. É esse momento onde o Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi entregue por nós de maneira definitiva e plena. E essa é a nossa Páscoa. É isso que nós comemoramos. Que não mais o animal, o cordeiro é sacrificado, mas que o homem puro, o homem sem pecado, o Filho de Deus, o Filho do homem, foi entregue por nosso benefício. Louvado seja o Senhor. Antes disso, convido você também a fazer a tua adoração, como temos feito todo o tempo quando nos reunimos aqui, agora em tua casa. Entregue a tua oferta, o teu dízimo, de uma maneira um pouco diferente nesse momento, pela circunstância, mas a adoração é a mesma. Então, Deus, a palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria, que Ele possa encontrar isso em nós, na nossa entrega, na nossa dedicação. Então vai aparecer para você na tela a conta que você pode fazer do teu depósito, do dízimo, da tua oferta, daquilo que Deus colocou no teu coração, não por constrangimento, mas com alegria, assim diz a palavra do Senhor. Por isso é uma adoração. Eu gostaria de ler um texto para participarmos dessa ceia. Está em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E nós damos um pulo aqui de uns 3 dias antes da mensagem que fomos ministrados da ressurreição do Senhor. Antes disso, o Senhor ele chega para os seus discípulos e pede para ele
que preparem a Páscoa. Então, Lucas 22, no verso de número 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que se importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Pulando para o verso 14, a continuidade do texto diz: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E aí ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu aos seus e tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, assim diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Amados, esse é um momento de celebração, é um momento importante para nós, é um momento onde o Senhor toma a sua última Páscoa conosco e os discípulos tomam a primeira ceia com o Senhor. A importância desse momento é impressionante para o corpo de Cristo. Então, que esse corpo, esse cálice te alcance nesse momento, que você prepare aí com a tua família, com os seus dentro da tua casa, e nós vamos, mesmo distantes fisicamente, vamos tomar num ato de fé, juntos, unidos no amor do Senhor, como também fomos ministrados hoje nos nossos cânticos. Então eu vou chamar os irmãos para nos servirmos aqui, e depois nós vamos orar e participarmos juntos, todos juntos. Como o apóstolo Paulo diz, esperemos uns pelos outros. Que coisa preciosa e maravilhosa. A importância dessa união, dessa unidade do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos participar. Vou pedir que os irmãos se sirvam aqui. Glórias a Deus por isso. Obrigado, amado. Enquanto os irmãos se servem, a ceia, ela tem, vou colocar aqui 3 princípios básicos. Primeiro, é a certeza de que esse momento significa que o Senhor morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado em nosso lugar de maneira definitiva. Então, toda vez que nós participamos desse momento, nós fazemos isso em lembrança ao que o Senhor fez por nós. Na lembrança da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. Esta é a nossa Páscoa. Em segundo lugar, como diz o texto, a Bíblia diz que os discípulos receberam e repartiram. Esse ato de comunhão da igreja e do corpo de Cristo. Esse ato de cearmos juntos, de participarmos juntos, de comemorarmos juntos, de repartirmos aquilo que nós recebemos com os irmãos, com aqueles que têm necessidade, com aqueles que precisam ser tocados nesse momento. E em terceiro lugar, é a bendita esperança de que o Senhor voltará. E no reino de Deus estabelecido, nós vamos cear verdadeiramente com a presença do Senhor no nosso meio. Que coisa gloriosa e maravilhosa. Essa esperança não pode ser tirada do nosso coração. E é por isso que constantemente, quando nos reunimos, nós participamos desse momento, porque esse momento significa isso para nós. Então, amados, você é chamado para esse momento. Você tem Cristo no coração. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor
e vamos participar juntos desse momento. Levante o teu pão e agradeça. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, por esse significado tão impressionante, por essa Páscoa. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor não nos abandonou. E este é o símbolo de que nós não estamos abandonados, mas de que o Senhor está conosco. Espírito Santo de Deus, alcança, Senhor, nesse momento, cada lar, cada casa, cada pessoa. Ó Senhor, e como fomos ministrados pela Tua palavra, se no coração habita o medo nesse momento, pela circunstância, Espírito Santo, ministra, Senhor, no coração e mostra, Senhor, que o Senhor realmente nos ama, nos amou primeiro, porque a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. É nesse sentimento que nós vamos à mesa do Pai, do Senhor, participarmos juntos, em nome de Jesus. Coma, Senhor, você agora com a tua família, comamos juntos aqui, em nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, ó Senhor. Tu és, Senhor, o supridor das nossas necessidades. Tu és aquele que não nos abandona, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que quando nos faltam abraços, nós sentimos e podemos perceber a Tua presença, nos abraçando, falando conosco, nos chamando pelo nome. Louvado seja o Teu nome. Levanta o Teu cálice. Ao levantarmos esse cálice, nós recordamos a palavra do Senhor. A preciosidade desse sangue derramado por nosso benefício, quebrando toda maldição. Sangue que nos purifica de todo pecado. Sangue que nos dá garantia de vitória sobre todas as circunstâncias. Sangue que nos aponta para o Cordeiro perfeito e imaculado, que um dia virá nos buscar, nos salvar e nos resgatar, onde teremos também um corpo glorificado que não será mais tocado por doença, por enfermidade e por morte. Louvado seja essa verdade, louvado seja o Senhor, que é a própria verdade. É debaixo desse sentimento que nós vamos participar juntos, nesse momento, em nome de Jesus. Tomemos todos. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Recebam, amados, o nosso abraço nesse momento. Recebam a nossa saudade de ver os irmãos aqui junto conosco. Tem sido um momento realmente difícil, mas nós vamos superá-lo em nome do Senhor Jesus. E temos a convicção que ao nos reunirmos, quando o Senhor permitir que nos reunamos fisicamente de novo, teremos um novo tempo. Algo precioso o Senhor vai fazer, algo poderoso o Senhor está fazendo nesse momento, com certeza. Essa é a nossa experiência e expectativa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações benditas do Espírito Santo alcancem sempre o teu coração, a tua casa. Que o sangue de Jesus seja passado nos umbrais da porta dos nossos corações, nos guardando, nos livrando e nos protegendo em todo momento. Eu profetizo sobre a tua vida uma semana de paz, de bênção, uma semana de vitória, uma semana onde o Senhor se faça real na tua vida. Que a paz do Senhor guie os nossos corações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por isso.